Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos iniciando mais um encontro com a Palavra. É sempre uma grande alegria poder recebê-los aqui em nosso canal para juntos meditarmos sobre a Palavra de Deus. E agora nós iremos iniciar uma nova série de estudos. Nós iremos estudar o livro de Eclesiastes. É um livro cheio de sabedoria e grandes ensinamentos. O que podemos aprender sobre o livro de Eclesiastes? O texto-chave para a nossa introdução hoje está lá em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 13. Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 13. Se você tiver dificuldade para achar o livro de Eclesiastes, ele está logo após Salmos e Provérbios. Então abra comigo lá em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Você deve saber que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, apesar de muitos teólogos refutarem este pensamento de que Eclesiastes tenha sido escrito por Salomão, mas tudo nos leva a entender que o livro de Eclesiastes foi escrito sim pelo rei Salomão, principalmente pelo versículo de número 1 do capítulo 1, que diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então muitos teólogos acreditam que Salomão possa ter escrito alguns capítulos de Eclesiastes, mas não o livro inteiro, e aí há uma mescla, de vários professores, porque Eclesiastes, essa palavra Eclesiastes, ela vem do grego. Quando a Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento, ela foi traduzida para o grego, neste livro veio a palavra Eclesiastes, que se origina da palavra eclesia, que é a igreja. Então aqui é como se o mestre estivesse ensinando a sua assembleia, a sua igreja. No hebraico, esse livro ele é representado como o pregador, ele é conhecido como o pregador. Então são ensinos que o mestre passou para os seus discípulos, para os seus seguidores. Aqui no caso, o que nós entendemos é que são ensinamentos de Salomão para todo o povo judeu, e para todos aqueles que estudavam a palavra de Deus, em seu tempo, na época em que ele reinava em Israel. Por isso encontramos em Eclesiastes várias passagens com muita sabedoria, muito entendimento, porque sabemos que Deus abençoou o rei Salomão com uma sabedoria tal que nenhum homem na terra teve a sabedoria que Salomão obteve, porque Deus o abençoou dando sabedoria. Então entendemos que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão durante o período do seu reinado. Em Eclesiastes nós vamos encontrar ensinamentos sobre todas as coisas aqui nesta terra, sobre tudo que pode acontecer ao homem nesta vida. Em Eclesiastes também vamos encontrar algumas palavras que nós precisamos entender, traduzir ela para o nosso vocabulário. Por exemplo,
em algumas passagens em qual nós iremos ler durante o estudo do livro de Eclesiastes, nós encontraremos as expressões vaidade. Ela aparece 35 vezes no livro de Eclesiastes. E a palavra vaidade aqui não tem o sentido ou significado, de você ser vaidoso, no sentido de você se cuidar, de você se vestir bem, de você se arrumar. A palavra vaidade aqui, ela está relacionada a vazio, a vapor, a futilidade. É como um vapor, quando você ali está fervendo a água e aquele vapor sobe e logo desaparece. Então a palavra vaidade, ela está relacionada a uma vida vazia, a um sentido vazio. E como nós dissemos aqui, ela aparece 35 vezes ao longo do livro. Ou seja, Salomão, ele tem a ideia, ele tem o propósito de passar para as pessoas o que é a vaidade, e como a vaidade ela traz um sentido vazio para o coração do homem, um sentido de futilidade, que é inútil para o coração do homem. E muitas vezes nós vamos encontrar a palavra vaidade repetida, por exemplo, vaidade da vaidade. Salomão está querendo colocar aqui uma ênfase maior, sobre o vazio existencial do ser humano, sem Deus. Então, quando ele diz vaidade da vaidade, ele está querendo passar, para os seus discípulos, para os seus alunos, para aqueles que estavam ali aprendendo com ele, o sentido, de que uma vida sem Deus traz um vazio existencial. O homem fica sem propósito. Então ele enfatiza dizendo isso, vaidade da vaidade. Outra expressão, que nós devemos encontrar em Eclesiastes, que nós precisamos entender, é debaixo do sol. Essa expressão aparece 27 vezes, no decorrer do livro. Iremos encontrar debaixo do sol e também debaixo do céu, em algumas ocasiões, mas o sentido é o mesmo. Salomão está querendo ensinar também aqui para os seus alunos a perspectiva da vida do ser humano sob o seu olhar, ou seja, a vida aqui na terra, o nosso trabalho, a nossa vida sentimental, a nossa vida, os prazeres, os hobbies, aquilo que nós fazemos, que nós praticamos a nossa vida. A ideia de Salomão é levar o leitor e seus alunos a entender a vida debaixo do sol sobre o seu olhar, não olhando de uma forma eterna, mas de uma forma terrena, trazendo a perspectiva daquilo que o homem tem conquistado, daquilo que o homem tem almejado, o porquê o homem tem lutado tanto. Então, este debaixo do sol, que Salomão coloca aqui 27 vezes no decorrer do livro, ele traz esta relação, de entendermos a vida diante da nossa perspectiva, diante daquilo que somos, daquilo que queremos, daquilo que lutamos, daquilo que sonhamos. O homem e suas expectativas e suas frustrações, a rotina da vida, que é dormir, acordar, levantar, ir ao trabalho, voltar cansado, dormir novamente e no outro dia a mesma coisa. Sobre tudo isso, Salomão vai tratar no livro de Eclesiastes. Mas é interessante, é o que nós usamos aqui como versículo introdutório, para a nossa reflexão de hoje, que é a nossa introdução ao livro de Eclesiastes, é a conclusão que Salomão chegou depois de tudo, o que ele vai falar no decorrer do livro.
ele vai falar sobre corrupção, ele vai falar sobre trabalho, ele vai falar sobre ganância, né? Sobre querer ficar rico, sobre a ansiedade de querer ficar rico, a ansiedade de querer ter as coisas. Ele vai falar sobre casamento, né? Ele vai falar sobre relacionamento entre amigos, família, né? Então é interessante que depois de tudo isso, depois de toda essa conclusão, né? Aqui Salomão fecha com esse versículo que ele diz, né? Que de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Então, temer a Deus e guardar os seus mandamentos é a conclusão que Salomão chegou no final do seu livro. Muitos acreditam que Eclesiastes seja um livro depressivo, né? Um livro que trata muito dos aspectos interior do homem, né? Não diante de uma revelação divina, mas da perspectiva do homem. Mas nós cremos que a Bíblia ela é inspirada por Deus, e nós cremos que Salomão foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever o livro de Eclesiastes e nos ensinar muitas verdades que nós não queremos enxergar em nossas vidas, né? E muitas coisas a qual nós poderíamos ter evitado em nossas vidas se olhássemos com atenção, né, com temor, praticando a palavra de Deus, né? Salomão, como eu já bem disse aqui, foi um homem muito sábio, um homem muito rico. Salomão possuía uma riqueza fora dos padrões normais da sua época. Salomão teve de tudo o que ele quis, né? No capítulo de número 2, no versículo de número 10, ele vai dizer assim: tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Então, tudo aquilo que o seu olho, assim dizendo, né, que a sua vida desejou, ele não privou. Salomão ele viveu uma vida totalmente intensa em todos os aspectos, em todos os sentidos. Salomão ele viveu a mais alta glória e também a decadência, né? Salomão ele viveu o fulgor, o brilho da vida com Deus e também as trevas e a tristeza de uma vida afastada de Deus, né? Nós conhecemos a história de Salomão, nós sabemos, né, que ele viveu intensamente tudo aquilo que os seus olhos desejaram. Então Salomão viveu intensamente, né, a prática da sabedoria, né, a prática da administração da sua renda, né, o sexo, a bebida, né, a religiosidade. Então, no livro de Eclesiastes ele vai expressar todos esses ensinamentos de Salomão a respeito disso, e nós precisamos entender, né? Muitas vezes nós paramos para pensar, né, se eu tivesse essa condição financeira, se eu tivesse aceitado aquela proposta, né, se eu tivesse tomado esse rumo para a minha vida, se eu tivesse feito isso, feito aquilo, né, baseando nos nossos desejos e vontades. Salomão diz aqui que ele experimentou de tudo, e a conclusão final é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, que é o mais importante que cada pessoa deve fazer. Então, para propósito geral desta introdução aqui do livro de Eclesiastes, o que nós podemos aprender é que nós precisamos nos libertar de uma vida, né, de autoconfiança, né, uma vida sem Deus e uma vida vazia. Esse é o primeiro propósito geral do livro de Eclesiastes: nos libertarmos desse sentimento de vivermos uma vida apenas confiando em nós mesmos, né, vivendo uma vida sobre o olhar terreno, né. O segundo propósito de Eclesiastes é enxergar que Deus ele é bom e ele é generoso, né,
e Ele trabalha em nossas vidas, apesar, né, da nossa perspectiva ser muitas vezes somente terrena. Deus, Ele é eterno e Ele colocou a eternidade dentro do coração do homem, e por isso que muitas vezes o homem vive uma vida vazia, porque lhe falta algo que só a eternidade pode preencher, que só Deus pode preencher, né? E o terceiro ponto é viver uma vida para Deus e não para nós mesmos, é desfrutarmos de tudo aquilo que Deus nos deu, né? Dos relacionamentos, dos prazeres, da alegria de viver, mas sob o temor de Deus, né? Sob o temor do Senhor, viver, desfrutar e viver tudo aquilo que o Senhor nos proporciona, mas sempre temendo a Deus e não deixar que esses prazeres dominem o nosso coração e a nossa mente, e passamos a viver a nossa vida em relação ao que o mundo pode nos proporcionar, em que as coisas podem nos proporcionar, né? E nos afastarmos de Deus. Então essa é a introdução do livro de Eclesiastes, né? Eu espero você para os próximos encontros, para nós aprendermos cada vez mais sobre esse livro tão maravilhoso, tão belo, a qual o Senhor colocou aqui na sua palavra, para que nós possamos aprender e crescer cada vez mais no conhecimento de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá. Ó meu Criador, lembrei-me do teu grande amor. Ele extravasa em mim, causando fervor. Minha mocidade vai algum dia terminar. Enquanto houver força em mim, meu amanhã será linda recordação. Aprendi olhando Salomão. Te dou toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor. Te amo, te amo, com obras, com fé. Te dou toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor. Te amo, com obras, com fé. Ó meu Criador,